Bem-vindos ao Observatório da Imprensa, agora em horário nobre. Esqueça as novelas. O que oferecemos a você não está nos telejornais da noite. A presidente da Argentina, Cristina Kirchner, já deu um novo ultimato ao grupo Clarín, o maior conglomerado de comunicação da Argentina. A batalha que se tornou pública através da mídia está longe de terminar. Para falar deste assunto, estão conosco, nesta edição, o sociólogo Bernardo Sós, o jornalista Flávio Tavares e a correspondente do Clarín no Brasil, Eleonora Gozman. Você pode participar fazendo sua pergunta por telefone no número que aparece aí na tela, por e-mail ou através de nosso chat no site da TV Brasil. Antes, vamos ver como a mídia foi notícia nesta semana. Os analistas da grande imprensa não deram muita atenção à disputa religiosa no pleito paulistano. O assunto é tabu, mas no domingo, dia das eleições, a Folha de São Paulo publicou na página 3, uma das mais nobres do jornal, um artigo do arcebispo do Rio, Dom Orani Tempesta, reclamando contra o desrespeito da revista Placar ao publicar na capa uma ilustração do atleta Neymar crucificado. Além do recado subliminar, o assunto suscita uma discussão sobre a atitude da Folha, omitindo o fato de que o articulista, além de arcebispo, é também presidente do Conselho de Comunicação Social, órgão do Estado brasileiro. O leitor ficou sem saber que o articulista, que pedia limites à liberdade de expressão, é, ao mesmo tempo, aquele cujo compromisso público é defender esta liberdade sem restrições, como, aliás, reza a Constituição. Ioannis Sanches, a famosa blogueira cubana, militante da causa da liberdade de expressão, foi detida na quinta-feira passada, junto com o marido, por um grupo uniformizado, quando se dirigia a uma audiência pública num tribunal fora de Havana. Foi liberada 30 horas depois, mas denunciou os captores que tentaram despi-la e humilhá-la. Ioannis trabalha para o jornal espanhol El País e sua coluna é reproduzida pelo Estadão. Eleição tranquila? Sem ameaças? Sem violência? Não é o que pensam os jornalistas André Caramante, da Folha, os blogueiros Ricardo Noblat e Fábio Panunzio. André Caramante teve que sair do país junto com a família, perseguido por um candidato, ex-comandante da tropa de choque da PM paulista. Noblat viu o seu site censurado porque denunciou um pseudo-atentado sofrido por uma candidata à prefeitura de Manaus. O mesmo aconteceu com Fábio Panunzio, que tirou o seu blog do ar, ameaçado por aqueles cujas ações denunciavam. A boa notícia foi a vitória do jornal carioca O Dia, que conquistou na Justiça a liberdade de escolher os seus critérios de cobertura eleitoral. Quem conhece os limites das sondagens de opinião sabe que as previsões precisas são impossíveis, porém tanto a Folha quanto o Estadão manchetearam no domingo, dia da votação, o empate triplo inédito entre os candidatos Serra, Haddad e Russomano. Os institutos de opinião avisam sempre que os resultados precisam ser considerados dentro das margens de erro de 2 pontos para mais ou para menos. Os editores não deram bola e apostaram na palavra empate. Erraram feio. Eleições só empatam por milagre. Um único voto faz a diferença. A notícia era o segundo turno, mas isso não é sensacional, não vende. Como não poderia deixar de ser,
As eleições foram o tema favorito dos cartunistas esta semana. As charges mostraram a descrença do eleitor na honestidade dos candidatos que ganharam o primeiro turno. Não faltou um apelo com orações pelos bons políticos. Os desenhistas também ironizaram a disputa entre PSB e PT em Fortaleza, pela liderança do eleitorado na cidade. De olho no passado, a historiadora Isabel Lustosa conta como foi a batalha de sátiras entre os dois maiores cartunistas do século XIX, o português Rafael Bordalo e o italiano Angelo Agostini, nas revistas brasileiras daquela época. Uma violenta disputa marcou a ruptura entre os caricaturistas Rafael Bordalo Pinheiro e Ângelo Agostini em 1878. Essa guerra de caricaturas foi travada nas páginas da Revista Ilustrada e de O Besouro. Bordalo viera trabalhar na revista O Mosquito em 1875, substituindo Agostini. Inicialmente amigos, o primeiro atrito entre os dois aconteceu em 1877, quando Bordalo lançou a revista Psite. Agostini satirizou anúncio publicado na revista de Bordalo, em que esse se anunciava como representante de uma firma portuguesa que exportava chouriços para o Brasil. Bordalo respondeu com uma série de desenhos, dizendo só desenhar por desfastio. Agostini publicou 3 páginas criticando a visão pragmática que Bordalo tinha de sua arte. Este deu fim ao debate, lembrando aos colegas que já estariam aborrecendo aos leitores. Pouco depois, deixaria de publicar Psite, para lançar, no ano seguinte, O Besouro. Em novembro de 1878, Agostini criticou a apresentação de um cantor lírico lusitano. Em protesto, muitos comerciantes portugueses cancelaram suas assinaturas da revista Ilustrada. Bordalo não se envolveu nessa disputa até o dia em que Agostini desenhou na capa da revista Ilustrada como um pedinte, aludindo ao fato de que Bordalo, citando um frade que pedia esmolas para os pobres, ter pedido que fizessem doações também para o irmão Bordalo. Ofendido, Bordalo reagiu e o tom se intensificou nas 2 revistas em páginas intituladas Intrigas no Bairro da Caricatura. Agostini acusou os comerciantes portugueses de estarem insuflando Bordalo contra ele, publicando talvez as primeiras imagens do que se firmaria como o tipo do comerciante português na caricatura brasileira. Após ameaças de agressão física de parte a parte, a disputa se encerrou com a volta para Lisboa do maior caricaturista português do século XIX. Ali, Bordalo fez longa carreira, revelando-se também notável ceramista. Só retornou ao Brasil na República, quando foi homenageado pelo antigo adversário. Não parece muito equilibrado o nosso noticiário sobre o entrevero entre a presidente Cristina Kirchner e grande parte da mídia argentina. A legislação que está sendo derrubada a toque de caixa vige há muitos anos e convinha tanto aos grupos de comunicação como aos governos neoperonistas do casal Kirchner. Se não havia paz, pelo menos não havia guerra. A convivência foi quebrada quando os interesses da continuidade do grupo Kirchner criaram uma dinâmica que inexoravelmente se chocaria com o que foi acordado entre as partes. De repente, a antiga concentração da mídia foi transformada em dragão da maldade para a alegria das construtoras e dos empreiteiros próximos da Casa Rosada. A nova legislação imposta por Cristina Kirchner foi, de fato, sancionada pelo Legislativo e pelo Judiciário, mas esta legitimidade não é pacífica. Convém lembrar que o golpe contra o presidente paraguaio Fernando Lugo também foi apresentado como legítimo. Na verdade, não foi, como vimos aqui em edição anterior. No caso argentino, o mais grave de tudo
foi o ultimato dentro do ultimato. O Grupo Clarim deveria desfazer-se de grande parte do seu formidável arsenal audiovisual até o dia 7 de dezembro deste ano. Ignorando a decisão que concedia o prazo de 1 ano para consumar esta alienação, o Executivo argentino passou a exigir que a transferência das concessões se consumasse agora. O novo prazo foi anunciado pela Casa Rosada no final de setembro, durante uma partida de futebol. Enquanto no Brasil estamos tentando esfriar o clima de exacerbação típica do Fla-Flu, nossos hermanos estão engalfinhados num confronto mais aguerrido do que o clássico Boca Juniors versus River Plate. A presidente argentina Cristina Kirchner espera que até o dia 7 de dezembro o Grupo Clarim cumpra a lei antimonopólio aprovada em 2009. Pela nova legislação, os grupos de mídia poderão ter no máximo 24 licenças de TV a cabo e 10 concessões abertas de TV ou rádio AM e FM. A lei estabelece um limite da capacidade de cada grupo econômico exercer controle sobre os meios de informação. Essa lei foi, portanto, sancionada, foi aprovada democraticamente pelo Congresso, foi sancionada pela Presidência da República, entrou em vigor. Vários grupos econômicos procuraram se ajustar à lei, aqueles cujos meios excediam os limites impostos venderam os seus ativos, reduziram, portanto, a sua capacidade. Entretanto, o Grupo Clarim, o mais poderoso deles, o que tem a maior concentração de canais, de meios em suas mãos, considerou que a lei é abusiva, apesar dela ter sido aprovada pelo Congresso, não é? A lei, portanto, vale sublinhar isso, não é uma decisão ditatorial, discricionária da Presidência da República, não é uma lei de exceção. O governo argentino anunciou o prazo final pela TV em um vídeo exibido durante o intervalo das partidas de futebol, em horário de grande audiência. Porém, o Grupo Clarim argumentou através de recurso judicial que o prazo só terminaria um ano depois. O governo da presidente Kirchner afirma que, até 7 de dezembro deste ano e não de 2013, o Clarim teria que vender quase tudo. Inclusive, o governo já convocou uma licitação pública para que novos donos tomem conta dos canais do Clarim. Os outros meios de comunicação estão divididos sobre como posicionar-se nesta guerra. Uns grupos criticam as pressões feitas por Cristina contra o Clarim, como, por exemplo, o jornal La Nación. No entanto, uma série de grupos de mídia que cresceram muito nos últimos anos respaldam a ofensiva contra o Clarim, já que estão de olho em seus eventuais despojos. Estas empresas de mídia, várias das quais compradas por empreiteiras que faziam obras públicas para o governo Kirchner, estão alinhadas com a Casa Rosada e receberam substanciais verbas de publicidade oficial nos últimos anos. Dos 9 canais de TV de Buenos Aires, 7 estão alinhados em diferentes graus com o governo da presidente Cristina. Mas, coincidindo com esse alinhamento ao governo, estas empresas não foram pressionadas pela Casa Rosada para se adequar à lei de mídia. O grupo Clarim sentiu-se prejudicado, recorreu à justiça, contestando a legitimidade da lei. No entanto, a justiça argentina reconheceu que a lei é legítima, ela foi discutida, foi votada no Congresso, não há nenhuma ilegalidade, não há nenhuma irregularidade, e recomendou que o grupo, então, se ajustasse à lei, se adequasse à lei. Não é? E, a partir daí, temos uma batalha política, não é? Com o Clarim usando todos os seus meios, usando todos os seus canais para tentar jogar a presidente da República contra a opinião pública, apresentando-a como uma déspota. O jornalista argentino Jorge Lanata aproveitou o momento político para criar na TV um programa que faz uma sátira da presidente Cristina Kirchner. No le crean nada, no le hagan caso, Clarín miente, Clarín miente.
Estão conosco esta noite em São Paulo o sociólogo Bernardo Sós e a correspondente do jornal argentino Clarín, Eleonora Gosman. E aqui no Rio, o jornalista Flávio Tavares. Eu vou começar com a Eleonora Gosman, que eu queria que ela fizesse uma rápida exposição sobre como está a situação, como ela vê a situação. Olha, é um pouco complicada a situação, né? Porque o governo de Cristina Kirchner colocou esse famoso termo, o 7D, falando bom que o 7 de dezembro, que esse dia o grupo tem que vender tudo que a lei obrigaria a vender. Só que, na verdade, a lei, o Grupo Clarín o que está fazendo é contestar via o judiciário, na justiça, está tentando contestar a constitucionalidade de dos artigos da lei. Então, esse é o que o Grupo Clarín exige é que se tenha uma decisão judicial sobre a questão de fundo, que é justamente essa inconstitucionalidade. Então, entretanto isso não seja resolvido, o que o grupo fala é que o dia 7 de dezembro pode ter uma nova cautelar, uma nova medida cautelar para amparar o grupo frente a esta situação. Por isso não aceita o prazo 7D. Flávio Tavares, você viveu jornalista experimentado, trabalhou em vários lugares do mundo e preso durante muitos anos em vários países, aqui no Uruguai, mas viveu 20 anos na Argentina e conhece bem a realidade. 21 anos. 21 anos na Argentina, conhece muito bem a realidade argentina. E como é que você vê, e você escreve para um jornal gaúcho, que é logo ali, né, da Argentina, que é a 0 Hora, como é que você vê essa situação? Eu acho que o problema vai além do Clarín. O problema do jornal Clarín, do Grupo Clarín, é apenas um fragmento de uma coisa muito maior. Viu? Eu, como disse, eu morei 3 anos na Argentina, inclusive durante a ditadura militar, eu sou ainda do tempo da Isabelita Perón. Bom, e depois vivi mais 18 anos. Buenos Aires é a cidade onde mais anos eu vivi na minha vida adulta. E fui condenado na Argentina por um artigo que eu publiquei em São Paulo, na Folha de São Paulo, quando eu era correspondente da Folha de São Paulo, tinha sido do Estadão antes também. Bom, então conheço muito bem as entranhas da justiça. Da fascistização intrínseca da Argentina. Na Argentina até a esquerda é de direita. Entendeu? É verdade, é verdade. O Partido Comunista, durante a ditadura, apoiou o general Videla. O Partido Comunista perseguido, os militantes comunistas eram presos, até a esquerda é da direita. Bom, então o Clarín é apenas um fragmento. Viu? A coisa é muito maior. É um assédio da presidente Cristina Kirchner contra a liberdade da imprensa? Não, contra todas as liberdades. A liberdade da imprensa é apenas também um fragmento do assédio totalitarista da Cristina Kirchner, que posa como uma mulher de esquerda, progressista, etc., e que, no fundo, não é nada disso. Né? Só para ter uma ideia, a televisão oficial argentina, o Canal 7, tem um monopólio hoje da transmissão do futebol. Você sabe o que é bom. E o futebol é usado pelo governo como a sua campanha contra o Clarín. O Clarín, eu acho que é uma coisa patológica da Cristina Kirchner. Não sei como nem porquê. Bom, então, o canal oficial tem um monopólio da transmissão do futebol, tirou dos outros canais. Bom, na transmissão do futebol, lá pelas tantas, filmam as arquibancadas, Clarín mente, uma enorme faixa. Clarín pode até mentir, mas diz muitas verdades também. O Clarín é um jornal popular, não é um jornal conservador. É um jornal, digamos, progressista. No grupo, né? No grupo dos jornais argentinos, ele é talvez o mais progressista, o mais avançado. Viu? Bom, no Congresso, só quem entra no Congresso é a televisão oficial, o Canal 7 da Argentina, que não é essa televisão, essa aqui é a televisão do Estado. Mas o governo tem aqui a NBR, que é o Canal 146, o Canal 146, que é a NBR, que se apresenta aqui como o canal do governo federal, é muito mais aberto que o canal oficial argentino. Viu? Os deputados
os senadores da oposição não aparecem no canal oficial. E o canal oficial da Argentina é o que tem o monopólio da transmissão de dentro do Congresso. Só entra o canal oficial. Então, a coisa é muito maior. O Clarim é um fragmento. Por quê? Porque o Clarim talvez seja tão assediado porque é a empresa que teve maior sucesso comercial, empresarial, comercial e jornalístico mesmo. É uma boa empresa jornalística. Agora, a lei de meios de comunicação realmente é sedutora. É a democratização. Não, ela acaba com uma concentração massiva. Acaba com a concentração. Só que acaba, eu posso depois até falar sobre isso, acaba para criar outras concentrações. Pois é. Vamos ouvir agora o Bernardo Sós, uruguaio, sociólogo, vive aqui no Brasil há muitos anos, que conhece muito bem, estuda há muitos anos todos os fenômenos políticos latino-americanos e o contexto, como não podia deixar de ser, da mídia local. Como é que você vê, Sós? Boa noite, Alberto. Realmente eu acho que para ter uma visão equilibrada, temos que retornar um pouco aos antecedentes da questão. Eu acho que aqui se juntaram dois processos paralelos. Há na sociedade argentina, acredito sim, a vontade de uma regulamentação dos meios de comunicação que possam levar a uma maior democratização, né? A regulamentação dos meios de comunicação é algo praticado em todas as sociedades democráticas, nos Estados Unidos, na Europa, e na América Latina certamente foi uma área bastante abandonada por governos passados. Então, é legítimo se pensar na regulamentação dos meios de comunicação e a lei argentina tem prós, tem cons, mas é uma lei que, em princípio, representava avanços relevantes. A questão é que a realidade política argentina leva a que a lei, na verdade, se transforme em um instrumento político, né, para você tentar diminuir grupos de oposição e favorecer os grupos que concordam com o governo. Na verdade, a lei foi muito pouco aplicada até o momento, né? Ou seja, na verdade, a lei está sendo concentrada, utilizada fundamentalmente para atacar o Grupo Clarim, que deve ser lembrado. O próprio Grupo Clarim apoiou Kirchner inicialmente, né? Apoiou o governo Kirchner e o rompimento oficial se deu na chamada luta contra o governo Kirchner, promovida pelos produtores rurais em relação ao imposto sobre exportação de bens agrícolas. E aí o Clarim se retirou, apoiou Kirchner, passou por outro lado e passou a ser, portanto, um inimigo do governo Kirchner. E nesse contexto também que a lei é aprovada. Então, uma lei que, em princípio, favorece o processo de democratização, é aprovada em um contexto que você tem dúvidas se o que se trata é de aumentar a democracia no acesso aos meios de comunicação ou, na verdade, se trata de um instrumento para você limitar seus inimigos e favorecer seus amigos. Eu vou dar um exemplo. Parte da lei inclui uma comissão que estaria integrada, inclusive, pela oposição, que seria responsável por controlar e assegurar o controle democrático dos meios de comunicação. Essa comissão não existe, né? Por outro lado, como foi muito bem indicado pelo Flávio, hoje eu estava em Buenos Aires, poucas semanas atrás, estava vendo um jogo de futebol enquanto comia um churrasco num restaurante e de repente vejo o jogo de futebol e cada vez que a bola sai para um lado ou para o outro, vem uma notícia que na verdade é propaganda do governo, né? Ou seja, o governo utiliza um canal público basicamente para colocar notícias que não são notícias, na verdade, informações que favorecem o governo. E essa, eu diria que em parte, é a tragédia latino-americana. Eu acho que há muitos de nós que favorecemos uma regulamentação dos meios de comunicação, mas, por outro lado, estamos muito preocupados de que essa regulamentação leve realmente a uma maior participação pública e não a uma simples instrumentalização pelo Estado a favor do governo de turno. Então, o problema que está por detrás é como você impõe o público na América Latina, na Argentina, eventualmente, quando se discutir aqui no Brasil, não permitir que essas leis, que são em geral avanços do ponto de vista legislativo,
não se transformem realmente em instrumentos do governo para controlar os meios de comunicação. Vamos a um breve intervalo e voltamos já. O Observatório da Imprensa está de volta com o debate sobre a lei dos meios na Argentina, a lei antimonopólio. O caso foi amplamente noticiado, mas há restrições à cobertura da mídia brasileira. Eu não vejo o nosso público suficientemente ou convenientemente esclarecido sobre o conteúdo da lei, as razões da lei, né, para fazer o seu próprio juízo, não é? Aquele, quer dizer, cuja informação depende exclusivamente do rádio, da televisão, do jornal, fica com a impressão que a lei da mídia da Argentina é uma lei discricionária, é um abuso da presidente que está extrapolando o seu poder e investindo contra a imprensa por razões, vamos dizer, pessoais, por razões de conveniência política, né? Portanto, penso que a nossa imprensa, ela teme que uma lei como essa seja apresentada aqui no Brasil, seja discutida, seja aprovada pelos representantes da sociedade. Eleonora, eu não quero te obrigar a dar uma opinião sobre a mídia brasileira, porque seria extremamente inconfortável. Você vive aqui no Brasil já há tantos anos. Mas eu queria saber o que você acha se, sobretudo os correspondentes fixos brasileiros em Buenos Aires, estão conseguindo dar, digamos, um quadro mais amplo, mais geral, menos simplista da situação. Eu acho que os correspondentes que estão lá em Buenos Aires são excelentes. Vários deles, eu te falaria, a maioria são amigos meus. E a verdade é que, do ponto de vista profissional, não há dúvida nenhuma. Agora, o que eles não conseguem, e ninguém consegue lá na Argentina, é ter a informação sobre os fatos do governo. E isso não é uma coisa que seja casual, né? Então, quando você não consegue entrevista, quando você não tem coletivas de imprensa, quando você não tem informação que não seja a informação que veicula o governo ou a presidenta Cristina Kirchner através o que se chama a cadeia de a emissão nacional, né? Nesse caso, então você tem uma visão realista, mais parcial. Você não tem a informação do governo, que é uma parte importante, né? Flávio, a Eleonora tocou num dado muito importante, que surgiu agora, foi reavivado agora na visita da presidente Kirchner aos Estados Unidos. Ela foi à Universidade de Harvard e ela foi questionada pelos estudantes americanos por que ela não dá entrevistas. E eles fizeram as perguntas que os jornalistas argentinos gostariam de fazer. Por que ela não fala? Aí ela respondeu, não, eu falo sempre. Claro, ela fala sempre com os amigos, né? Como é que você vê essa situação? As entrevistas coletivas da Kirchner são raríssimas, né? São raríssimas. E há um clima de distanciamento, um clima de supressão da verdade. O índice inflacionário não é manipulado. Quer dizer, há uma coisa da mentira que é muito desagradável num país que é um exemplo de cultura, de civilização, sempre foi para nós no Brasil, né? É a impressão que ficou daquela Buenos Aires europeia, né? Mas há as coisas subjacentes que não se veem. A Argentina tem um passado totalitário muito forte, né? Muito forte, com vários governos, né? Mas o problema eu acho que você até se enganou um pouquinho, não? São raríssimas, você disse, não, ela não dá entrevistas, não só elas, os altos funcionários, como eles dizem, ou seja, os ministros, etc., estão proibidos de dar entrevista. Não há comunicação com a imprensa, não há diálogo com o público, com o povo, tá entendendo? Bom,
Então, se restringe a notas oficiais, declarações oficiais. Bom, agora, como chamou a atenção uma ocasião uma senadora jornalista, senadora argentina, discursando no Senado, disse: o problema é que a imprensa, quando ela se soube que ela, Cristina Kirchner, a presidente, não daria entrevista, a imprensa não reclamou. A imprensa não reclamou. Aceitou. A imprensa se calou. Né? O problema maior na Argentina, eu acho que é esse, a tentativa de amordaçamento da opinião pública, viu? Através de uma sedutora lei de meios de comunicação. Que se faz necessária. Sim, democratizar os meios de comunicação, uma beleza, tá entendendo? A concentração dos meios de comunicação é um detalhe negativo. Agora, a aplicação da lei, e a própria lei em si tem como... se usa muito dizer na Argentina uma máxima espanhola: hecha la ley, hecha la trampa. Ou seja, feita a lei, feita a trapaça. Né? Há uma série de dispositivos da lei que são altamente, incongruentemente antidemocráticos, essa lei democratizadora. Viu? E a aplicação da lei é terrivelmente totalitária. Bom, começou a lei de comunicação, essa dos meios de comunicação, foi apresentada num teatro em La Plata, que é uma cidade perto de Buenos Aires, uma cidade acadêmica, universitária. Bom, e só o canal oficial filmou. Só o canal oficial filmou. Ou seja, uma lei que queria democratizar a comunicação, os outros canais não puderam filmar. Não tiveram acesso. E ela apresentou como uma frase que me lembra um despotismo do Oriente. Esta es la lei es la madre de todas as batalhas. É a mãe de todas as batalhas, que dizia o Saddam Hussein. Está lembrando na Primeira Guerra do Golfo. Né? Bom, mas isso é uma expressão metafórica, etc. Bom, mas a incongruência vem pelos fatos, ou seja, a democratização da imprensa, só o canal é que pode filmar. Bernardo Sorge, como é que você, como especialista na matéria, como é que você vê essa questão toda? E conhece tão bem a Argentina, uruguaio como não é? E vai sempre à Argentina. Como é que você vê o desdobramento dessa situação? Os perigos que isso ocorre, né, com a transferência, de repente, de canais para grupos a revistas, não é? Inclusive para grupos religiosos. Né? Parece que na Argentina a igreja tem direito, ostensivamente, a receber concessões de canais de televisão e de rádio, não é? O que fere o princípio do laicismo. Como é que você vê isso tudo? Vamos lá. Eu acho que é importante entender o que está acontecendo hoje na América Latina e por que a centralidade dos meios de comunicação. Eu acredito que tem dois fenômenos atuando, depende em cada país, a importância é diferente. Um é a fragilidade da oposição política. Né? Temos, em boa parte dos países, governos com maiorias parlamentares muito fortes e com oposições políticas fracas. Eu incluiria hoje o Brasil dentro dessa lista. Nesse contexto, quem passa a ser oposição? Os meios de comunicação. Isso dá aos meios de comunicação uma visibilidade e uma importância política que, ao mesmo tempo, fragiliza. Né? Governos não querem ter oposições fortes, mas ainda, quando não tem a mesma legitimidade de uma oposição escolhida diretamente pelo voto popular, e se transformaram, portanto, em alvo de governos que não querem calar essas vozes da oposição. Esse é um ponto. O segundo ponto, que é mais complexo e que merece uma reflexão que, inclusive, é relevante para os próximos anos para a região, é que os antigos meios de comunicação estão em um processo de fragilização. Né? A convergência tecnológica, a importância crescente da televisão, está levando a ritmos diferentes, mas em todos os países, a uma queda de importância dos meios de comunicação tradicional, em particular o jornal impresso.
Então, na verdade, os meios de comunicação tradicional, no lugar de ter importância que lhes é dada pelos governos, a própria Cristina Kirchner, que denuncia a força dos meios de comunicação que são contra ela foi eleita por uma maioria absoluta. Ou seja, se os meios de comunicação tivessem essa força toda que lhes é dada por esses governos, não haveriam governos de oposição, como se dá no caso da maioria dos países da América Latina, inclusive no Brasil, um partido que sempre considerou que os meios de comunicação lhe eram contrários. Ou seja, primeiro elemento a ser considerado, os meios de comunicação não têm essa importância que os governos lhe dão. Segundo, adquiriram importância porque se transformaram em um substituto a uma posição política parlamentar fragilizada em boa parte dos países. E terceiro, o novo contexto tecnológico fragiliza os meios de comunicação e cria um novo contexto para que governos com tendências autoritárias procurem criar espaços para aumentar o poder dos grupos que lhe favorecem, que simpatizam com eles. Eleonora, e isso é exato também para a Argentina? Quer dizer, a oposição, famosa oposição dos radicais, não consegue se articular para criar um anti-Kirchner, não é? E esse papel passa a caber à imprensa, e aí a imprensa realmente, às vezes, extrapola. Como é que você vê isso? Olha, na Argentina acontece um pouquinho o que está falando o professor, no sentido que, efetivamente, a oposição quase que não tem existência. Agora, qual que é a razão porque a oposição não tem uma vida real na Argentina e por que está fragilizada a oposição? Isso não sei. Na verdade é que não estou acompanhando no dia a dia a política argentina. Eu acompanho mais a política brasileira. Concordo que é um fenômeno que acontece em vários dos países da região. É o caso da Argentina, o caso do Brasil. É o caso também, de Brasil nem tanto, né? Na verdade é que eu acho que a oposição em Brasília ainda está bem mais estruturada do que está a oposição na Argentina. Então, qual que é o fenômeno que explica isso? Sinceramente não sei. Agora, nesse contexto, qual que é o papel da imprensa? Eu acho que sempre o papel da imprensa tem que ser questionar. A imprensa não tem por que ser pró-governo, estar em prol do governo. Não tem por que um governo supor que a imprensa vai ter que ser obediente. Por quê? Se não é esse o papel da imprensa. O papel da imprensa é outro, é questionar mesmo, né? Nós vamos fazer um breve intervalo e voltamos já. Voltamos com o último bloco do Observatório da Imprensa, que hoje discute o grande confronto entre governo e a mídia na Argentina. Flávio Tavares, eu queria pegar aqui um ponto muito bem tocado pela Eleonora, com a experiência que ela tem, não é? Qual é o papel da imprensa? E por que a imprensa tantas vezes se vê compelida a ocupar outros espaços que não o seu? E por que ela também não se discute? E aqui eu faço um parênteses para dizer que eu vivi uma experiência. Eu levei o Observatório da Imprensa para uma conferência lá na Argentina há alguns anos. E os jornalistas presentes, né, eu reproduzi num DVD, eles ficaram surpresos. Como é que no Brasil se discute a imprensa publicamente? Que coisa absurda, eles discutem isso no café. Não é? Quer dizer, eu acho que a imprensa na Argentina também não está acostumada a se discutir e ser discutida. Como é que você vê isso? Sobre alguns aspectos é verdadeiro, mas mas a imprensa na Argentina teve uma atuação muito importante no governo. Sim, eu sei. Mas a imprensa tem que ser crítica. Claro. Ela tem que iluminar. Aquela imprensa áulica, aquela imprensa aduladora, aquilo é muito bom para os ditadores, está entendendo? Para os ditadores. Que concentram, esses sim concentram no poder em mãos nem do Estado, em mãos do caudilho.
né? Em mãos do chefe. Entendeu? Agora, um outro problema que a Eleonora Gozman tocou, o problema da oposição na Argentina. Não é tanto assim, a oposição realmente está muito dilacerada, no sentido de atomizada. Houve 5 candidatos grandes de oposição à presidência da República, disputando contra a Cristina. Bom, mas há um detalhe, por exemplo, no Congresso, o Congresso argentino sempre foi muito acompanhado pelas pessoas, né? Pelo público, pela opinião pública. Mas sempre a oposição usa como arma para obstrução, não comparece. Na Argentina é o contrário. O Congresso não funciona porque o governo obstrói. Os governistas não comparecem, então o Congresso está praticamente parado. Não se vota nada, nem no Senado, nem na Câmara dos Deputados, quando um atua, o outro não atua, pela obstrução do governo. O governo que faz obstrução a si mesmo é porque quer governar. Complicado. Não, quer governar ele sozinho. Sozinho. Bernardo Soares, tem uma pergunta aqui que vem do Recife, de um telespectador do Recife, Pernambuco, telespectadora Cláudia Alencar. Ela pergunta, acha que a concentração da mídia está com os dias contados na América Latina? A pergunta é boa. Eu acho que, infelizmente, obviamente, quando a gente fala América Latina, tem que ter muito cuidado, depende de cada país, né? Agora, no caso da Venezuela, por exemplo, a gente passou de um tipo de concentração de mídia, nas mãos do setor privado, para a concentração da mídia para o setor público, né? Se a situação argentina continuar, estaremos passando da concentração da mídia para o setor privado simpatizante com o governo. A questão mais de fundo é que a mídia está sendo modificada profundamente. Quando falamos de mídia hoje, estamos falando fundamentalmente, cada vez mais, de sistemas audiovisuais onde a internet joga um papel central. Embora se diz que as pessoas continuam lendo o jornal agora na internet, na verdade é um pouco diferente. A leitura média do jornal na internet dá, dependendo do país, entre 3 a 5 minutos, enquanto o papel é lido entre 20 a 40 minutos. O tipo de leitor é diferente, né? Então, o que se coloca hoje é uma obrigação de pensar o que significa meios de comunicação no século XXI. Parte dessa discussão sobre os meios de comunicação, tal como está sendo colocada por governos em nome da democracia, que é válido, ainda reflete um modelo antigo de propriedade. Hoje, qualquer portal de internet passa a ter um valor superior a qualquer jornal, né? Então, o que significa concentração de meios de comunicação em um momento de convergência tecnológica e onde o leitor eletrônico de internet passou a ser a figura central? Então, o que eu entendo é que o tema é relevante, deve ser tratado, mas parar de utilizar slogans simplificadores, né, como concentração de propriedade, que existe, deve ser criticado quando tem práticas oligopólicas, ao mesmo tempo ter meios de comunicação economicamente sólidos é fundamental para a democracia, porque senão eles vão depender de propaganda do governo, né? A propaganda do governo na Argentina quintuplicou na última década, e não só do governo federal, também do governo da Macri, que é da oposição. Ou seja, a utilização de meios, por exemplo, de recursos públicos para propaganda, deveria ser proibido em uma democracia, em qualquer democracia, né? O governo não tem que fazer propaganda de nada. Se se trata de informar o público de uma campanha de vacinação, muito bem. Fora disso, não tem que ficar fazendo propaganda de si mesmo, nem distribuindo dinheiro, muito mais em forma puramente aleatória em função de interesses políticos. Então, o que eu entendo é que, quando falamos de concentração, estamos falando de coisas diferentes. Por exemplo, se hoje os governos da América Latina utilizam cada vez mais, inclui o Brasil, inclui a Argentina, recursos públicos para propaganda, para fortalecer certos órgãos de comunicação frente a outros. Então, eu diria que temos que ir com certo cuidado em relação a todos esses temas,
porque a realidade é mutante e exige legislações que levem em consideração essas transformações nos meios de comunicação. Eleonora, uma perguntinha, temos agora pouco tempo, mas eu queria que você... o que chama atenção ao brasileiro que vai à Argentina, não é? É a devoção que eles têm, primeiro ao café, e no café eles passam horas lendo os jornais. Né? Liam antigamente o La Prensa, hoje o La Prensa praticamente não existe, era o La Prensa, o La Nación, o Página Doce, que foi um brilhante tabloide, muito engraçado, muito criativo, não é? E tem o Clarim, que é também um tabloide, mas de grande tiragem. Quer dizer, de qualquer forma, o povo argentino gosta dos seus jornais, não é? Ela tem uma devoção, uma tradição devocional ao jornal impresso, não é? E mesmo assim, a verdade é que existe uma devoção pelo jornal impresso e é interessante, porque você entra num bar, como você falou, num cafezinho, e tem argentinos tomando cafezinho, e discutindo o que está, às vezes lendo sozinhos, outras vezes discutindo o que está nos jornais, né? Essa é uma tradição muito forte no meu país, muito forte. Flávio, e você que também é quase argentino, né? Não. Primeiro... Sou um condenado na Argentina, o único condenado pelo julgamento da junta militar. Eu sei, conhece muito bem essa situação argentina. Como é que você compara, digamos, o leitor médio brasileiro com jornais e essa convivência que o argentino tem com a palavra impressa, a palavra escrita, né? Não só com jornais, mas com os livros também. Sim. Lê-se jornais no metrô, na Argentina, nos ônibus, nos trens suburbanos. Né? Há realmente uma compulsão à leitura do argentino. Tá? E é estranho isso. Né? É estranho, porque isso convive com aquela compulsão à violência argentina. Tá vendo? Violência que se traduz até agora aqui, né? Nesse caso. Sabe que há jornalistas do Clarim, não só do Clarim, do La Nación, processados por ministros e pela presidente, porque revelaram ou criticaram as cifras do IBGE deles, as cifras sobre a inflação, colocaram em dúvida as cifras do chamado INDEC sobre a inflação, ou seja, o nosso IBGE aqui chama-se INDEC, é uma outra sigla, e colocaram em dúvida as cifras da inflação baixa quando a inflação é muito alta. Estão sendo processados, viu? Então, processados por revelarem um dado, por colocarem... Mas a opinião pública não reclama, ela não sabe disso? Eu acho que, sobre certos aspectos, sim, fizeram agora um panelaço lá, houve, segundo alguns, 200 mil pessoas, 400 mil pessoas. Esse jornalista, o Lanata, que apareceu, com aquela mulher... que imita exatamente a Cristina Kirchner, diz exatamente aquilo que ela disse, com aquele jeito, com aquela voz, e dizendo, Clarim, Clarim, Clarim. Bom, ele foi a Córdoba, que é a segunda cidade da Argentina, uma espécie de São Paulo, bem menor, claro, porque a Argentina em tudo é bem menor, e reuniu em praça pública 8 mil pessoas para ouvir um jornalista. Qual é um de nós? Nós somos ex-jornalistas, mas dos atuais ou dos velhos como nós, que seríamos capazes de reunir sequer 1.000 pessoas numa praça pública no Brasil? Não. Talvez porque eles têm também uma capacidade crítica maior que a nossa. Mas a opinião pública, eu acho que sim responde. Mas o poder é o poder. O poder corrompe. O poder corrompe. Lá, aqui, em todos os lugares, o poder corrompe. Não é à toa que os regimes discricionários, totalitários, duraram como duraram. Tá, ou alguns duram até hoje. Tá, e o poder corrompe, é difícil que nós acedemos à muralha do poder. O poder se preserva. Tá? Sim, mas esse conflito, você acha, e assim nós encerramos, você acha que esse conflito pode resultar em coisa boa ou é um confronto que pode ir adiante e criar uma ruptura? Os argentinos, com quem eu falo, estão muito preocupados, os argentinos politizados, independentes, os independentes. Viu? A Argentina foi sempre dois setores contrincantes, dois setores... Os argentinos... É o Fla-Flu de lá. É o Fla-Flu. Não, mas muito pior, porque eles se odeiam entre si. Entendendo? Os peronistas com os antiperonistas se odeiam entre si, vão à morte, como foram até, né? Os golpes deles sempre foram ferozes. Eles têm 30 mil desaparecidos, nós temos 1.000
Né? E nós temos 5 vezes a população da Argentina. Até a repressão deles foi mais violenta, mais brutal. Agora, esse pessoal com quem eu falo continuamente, estive em Buenos Aires há pouco, está muito preocupado com a tentação totalitária na Argentina. Vamos ver se o espírito de tolerância e de pacificação, não é, pode realmente evitar uma continuação desse choque, não é? Chegamos ao final do programa. Eu quero agradecer a presença dos jornalistas Flávio Tavares e Eleonora Gosma e do sociólogo Bernardo Sós, um especial agradecimento pelo esforço que ele teve para poder estar presente nessa emissão do Observatório da Imprensa. Voltaremos na semana próxima com debates sobre as pesquisas eleitorais e a mídia do primeiro turno. Nosso programa termina aqui, mas continua 24 horas por dia em nosso site ou nas redes sociais. E lembrando, assistindo ao Observatório da Imprensa, pela TV, pelo rádio, pela internet, você nunca mais vai ler jornal do mesmo jeito. Boa noite.